Um dia você encontra alguém de um coração bom. Você vai encontrar muito santo, que só promete e não faz nada. Mas um dia você encontra alguém que talvez seja bruto, que talvez seja verdadeiro com as palavras, mas que te ajude. Então, o próprio Davi, usando a palavra evangélica, ele disse assim que os nossos inimigos é o da própria família. Então a gente sempre vai. Por que eu estou citando famílias? Porque, por incrível que pareça, é um dos nossos maiores empecilhos. Porque eu me lembro que quando eu comecei, alguém dizia: só quer escrever, só quer estudar. Opa! Se não estudasse, ia dizer que não queria estudar, né? Então só quer estudar, esse cara só quer estar com livro, rapaz, só quer estar com violão. Olha aí, hoje sou eternamente dependente de Deus, mas hoje o violão é quem me ajuda, que eu aprendi, é quem me faz, é quem me mantém sobrevivendo. Então, se eu fosse dar ouvido para os irmãos, tia, primo, parente, o que era que eu seria hoje? Então, é aquela célebre frase que eu digo para algumas pessoas: se olhe no espelho sem medo de levar uma cuspida do passado. Se olhe no espelho e o espelho não vai lhe cuspir, porque você se errou, mas tentou. Se acertou, também tentou. Então, é você ter um pulso firme de enfrentar a vida, que é uma roda gigante, que um dia vai lhe botar embaixo, um dia vai lá lhe botar em cima. Alguém que lhe elogia hoje, amanhã pode lhe humilhar. Alguém que lhe abraça hoje, amanhã pode lhe furar com as unhas. Mas isso você tem que saber que você tem que passar. E olha a palavra, passar, né? Então, é olhar sempre para frente e escrever. Dá ali 20 projetos de livro. Eu não quero saber se eu vou conseguir lançar ou não. Eu quero saber que eu escrevi. Tem meus filhos, tá vindo meus netos. Quem sabe um deles não tem a genética de poeta, porque minha filha já tem. Meu filho é um bom compositor e cantor. Não sei se um dia ele grava, mas que tem músicas gravadas. Então possa ser que na minha partida, no meu plano aqui, quando terminar, ele vá no computador e diga: ó, o livro de Painho, eu vou tentar lançar. E quem sabe, se na minha morte alguém não queira fazer alguma coisa para dizer que era tão bonzinho. Por isso que Nelson Gonçalves dizia: quem quiser fazer por mim, que faça agora, né? Mas os projetos eu continuo fazendo. Não paro, não. Um filme que eu já assisti 10 vezes e, se possível, eu assisto de novo, é Sonho de Liberdade. Eu só não lembro o nome dos atores. É um senhor negro e um branquinho. Ele vai preso injustamente. Ele é acusado de matar a esposa, mas quem mata a esposa é uma outra pessoa. E ele chega na hora, quando a polícia está chegando, e prende ele. E dentro desse presídio ele encontra esse homem negro que tenta defendê-lo. Então, assim, o filme passa-se todo dentro de um presídio, aonde mostra toda uma lição de um homem inocente sofrendo para provar a sua inocência. Mas como ele encontra este amigo, que realmente é um amigo, ele, quando entrou, o diretor do presídio mostra uma Bíblia para ele e diz assim: aqui tem toda a verdade. E ele usou essa Bíblia para se libertar. Eu não vou contar o filme todo, para se libertar. E lá no fim ele dá uma lição em todo mundo. Então, já repeti 10 vezes. E quando eu tenho um tempinho, eu corro. Sonho de Liberdade. Eu amo esse filme. A música que mais marcou a minha vida, ela hoje tornou-se não tão especial como hoje, depois que eu conheci uma outra. Mas já que você falou uma música, era Sonho de Peninha. Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo. Eu sempre amei essa música, ela sempre me deixou uma mensagem de que tudo pode ser realidade. Tudo depende de mim. E hoje eu tenho
uma música como cabeceira. Se eu pegar no violão, eu toco ela porque ela me estimula e me traz uma mensagem muito forte. É de Vanderlei. Não é Vanderlei, é Vanderlei. Um rapaz que, quando conseguiu fazer sucesso, faleceu. Mas a música diz assim: até onde Deus possa me ouvir. É uma música que eu queria ter feito a composição, mas Deus permitiu que fosse ele. É uma música que ele diz assim: meu amor. Eu gosto tanto da música que até esqueci agora, mas que ela diz assim: sabe o que eu mais queria, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que as pessoas se agridem, se empurram para o abismo, se debate, se combate, sem entender. No final da música ele diz assim: meu amor, me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Eu só quero paz, só quero silêncio. Então hoje de um sonho que era de Peninha mudou para esta música, mas as duas estão no meu contexto. Para mim um livro que talvez para você seja infantil, mas eu carrego sempre. Já li diversas vezes e se puder eu leio novamente. Pequeno Príncipe, né? Ele traz uma mensagem muito forte. Tem gente que vê como infantil, mas tem coisa profunda ali dentro. E o outro livro é de Benny Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro ele me traz coisas muito fortes. Eu só gosto de coisas que me tragam. Você pode dizer assim: olha, hoje no filme tem tal filme de graças. Se eu não me trouxer uma mensagem, eu não vou. Eu não assisto. É tanto que hoje, até programa de televisão, eu só assisto se ele me trouxer uma mensagem. Porque não adianta você estar vazio e procurar coisas vazias. Então, para mim, é Bom Dia, Espírito Santo e Pequeno Príncipe. Algo que me marcou na infância. Foram tantas coisas que me marcou na infância, mas algo que me marcou na infância é até engraçado. É que quando eu estudava no grupo da usina, a minha professora ela tinha uma santa na sala. E essa santa tinha um jarrinho que as flores estavam murchas. E eu falo a palavra roubar, mas porque não era minha. E toda vez quando eu morava, eu levava uma tesoura da minha casa sem minha mãe ver, e eu tirava 3, 4 rosas do jardim de duas irmãs e levava para a professora e ela colocava nos pés da santa. E um dia essas irmãs atocalharam e me pegaram. E elas procuraram saber para que eu tirava todo dia uma rosa. Elas falaram brava mesmo, que eu achei que eu ia apanhar naquele momento. Mas quando eu disse que era para colocar no pé da santa, que ficava na nossa sala de aula, ela disse: então você não precisa mais pegar escondido, pode pegar. Então isso aí me marcou muito, né? Trouxe uma mensagem muito forte para a minha vida, né? Então isso é uma das coisas, sem contar milhões que existem, mas essa foi a que mais me marcou. Uma pessoa que me marcou demais, demais, pode dizer: não, mas era minha mãe. Meu pai, ele era fantástico. Assim, meu pai era... Se alguém diz que eu sou turrão, calcule meu pai 100 vezes mais. Meu pai era aquele homem fechado. Quando saía de casa, ele perguntava: Zélia, cuidado nos meninos. E ia embora. Zélia, os meninos já comeram. Se a gente não tivesse comida, ele não comia. Papai, eu vou viajar para tal canto, o senhor me dá um cruzeiro? Nunca viaje com um cruzeiro, tome 2. Então meu pai, mesmo sendo fechado, ele sempre dava uma lição. E minha mãe é aquela guerreira que não adianta falar aqui, senão a gravação não vai prestar porque eu não vou conseguir. Aquela mulher que só estudou na primeira retesia até a quinta demissão. Não é demissão, pronto. Mas minha mãe me dava aula. Meus irmãos falando, fazendo colegial, tá? Quando chegava minha mãe, disse: essa palavra não é assim não. Né? Minha mãe, a mãe da minha mãe, minha avó, meu avô era italiano.
Quem viu o Coronel Ludo Gera, mesmo tá vendo meu avô com aqueles paletó que tinha um rabinho parecendo um pinguim. Muito clássico, senhor de engenho, tinha um barracão. E minha avó foi achada na beira da mata, era uma índia, cabocla. Escovava os dentes com fumo. Né? Com 96 anos, quando eu levei minha avó para o hospital, que eu olhei na boca dela, os dentes tudo perfeito. Né? Cabelo branco até lá embaixo. Né? E por isso que eu nasci assim, meio chamboqueiro, a família da gente tudo assim. Meu netinho, ele tem um narizão grande, chamboqueiro, mas tem uns olhos azuis. Então, assim, é fantástico. Eu não gosto de falar do meu pai, não da minha mãe, não por uma questão de... Porque eu não consigo. Foram N coisas que eu aprendi, porque assim, minha mãe sempre dizia que em todos os momentos da família eu era um que estava. Porque meus irmãos saíam para jogar bola, eu não gostava que eu era perna de pau, eu queria logo dar cacete, né? E assim, toda a vida eu fui dentro de casa, até hoje mesmo aqui. Se eu não tivesse compromisso, daqui a pouco eu estava ali dentro de casa. Sempre gostei. E para mim, a minha maior referência era meu pai, minha mãe. Não tem outro assim, não. Olha, um escritor, porque antes de conhecer os escritores que hoje eu conheço, eu sempre admirava demais. Eu sou fã, como escritor, de Padre Zezinho. Foi onde eu li um primeiro livro, né? Não adianta eu chegar aqui para você hoje porque sou evangélico. Não, eu sou muito realista, quem me conhece sabe disso. Eu amo todos os livros de Padre Zezinho. E o que lhe inspirou? No livro que ele disse, eu vi um negro, Deus negro. Pronto. Eu li esse livro dele que inclusive era Neymar de Barros, que declamava e que fazia algumas coisas, chegaram a falar algumas coisas por aí. Então, eu lia livros de Neymar de Barros e de Padre Zezinho, acabou. Não tinha outro escritor, não vou dizer que tinha, porque não tem. Os outros vão chegar agora, depois que eu lancei um livro aí, comecei a conhecer. Mas sempre li livro de Neymar de Barros, Padre Zezinho, e outro padre, não estou esquecendo, não sei o que, Shed, era tantos. Recebia mensagem todo mês de Chiara Lubes. E eu fazia o que a Bíblia diz, escute tudo e retenha o que é bom. E eu aprendi muito. Se um dia você chegar a ler o meu Descoberto de um Jovem, você vai ver que tem uma linhagem. Né? E tudo isso a gente se inspira em alguém. Não existe isso, não. Ah, eu sou cantor, mas se inspirou em alguém. Para concluir essa nossa conversa aqui, eu só tenho uma coisa a dizer que está no meu primeiro livro. É o primeiro pensamento do livro que diz: eu nunca tentarei provar nada para ninguém se tenho Deus como meu advogado. A única coisa que eu tenho para dizer é que nunca desista de sonhos. Se você sonha, é porque Deus permite você sonhar. Se você tem um desejo, como é uma realidade que nós estamos aqui de passagem, eu vim aqui para cumprir uma missão. Será que eu estou cumprindo essa missão? Não, por quê? Porque A ou B não está deixando. Ou eu estou preocupado com aquilo. Eu tenho que fazer as coisas com o pé no chão, porém para cumprir minha missão. Qual é minha missão? De 113 mandamentos, Deus permitiu que 10 ficasse. Não conseguiram comprar os 10, cumprir os 10. Deus mandou só 2. Será que esses 2 eu ainda estou cumprindo? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, qual é a nossa missão? É amar o próximo. Independente de qual religião, de quem ele seja, respeitá-lo, porém não aceitar determinadas coisas que lhe fira diante de Deus, mas que o aceitar é normal. A mensagem que eu passo para aqui é que, diante de qualquer circunstância, em qualquer percalço que você esteja passando, saiba de uma coisa: você está passando e você vai vencer. É só acreditar em você mesmo.